Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma aula das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos estar tratando de um tema relacionado com as mídias sociais. A nossa leitura, ela se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 1 ao verso de número 3, depois o versículo 16 e versículo 17. Então, as mídias sociais é o tema que nós vamos estar comentando relacionado à aula de hoje. Quando se fala em mídias sociais, nós vamos ver que são ferramentas ou sistemas que possibilitam a interação entre pessoas ou grupos de pessoas através de compartilhamento de mensagem, de áudio, de vídeo, de foto. Hoje a maioria das pessoas elas possuem o que esse aplicativo relacionado à mídia social, é a mídia digital, né? Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter, né? YouTube, essa plataforma que nós estamos usando. Então nós estamos num tempo em que nós vivemos o que? A era digital. Cada geração ela teve o seu tempo. Como diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, né? Uma geração vai e a outra geração vem. Então nós vivemos o que? Essa geração relacionada a nosso comentador aqui, ele fala do ciberespaço, né? Isso aqui é um termo que diz o seguinte, onde as pessoas não precisam mais de um contato físico, olho no olho, né, cara a cara, para um relacionamento. Então, vivemos uma rede de computadores, de computação, onde basta apenas um clique. Se usando um aparelho aqui, você consegue conectar com a pessoa que está do outro lado do mundo, lá no Japão. Então estamos vivendo que esse tempo. E a igreja também está inserida dentro desse contexto das mídias sociais. E isso é um desafio para todos nós, para o atual tempo em que nós estamos vivendo. Porque na minha geração, né, havia o que os encontros, né, as pessoas se reuniam ali para conversar. Então, devido à atividade das pessoas, né, nós vamos ver que a reunião familiar que se fazia final de ano, nos aniversários, todo mundo se reunindo, né, nós vamos ver que esse tipo de encontro ele acaba, né, sendo banido de alguns grupos, de algumas famílias, de alguns lugares, aonde as pessoas elas fazem tudo através ali de uma conexão para estarem reunidas. Então é preciso muito cuidado para que as pessoas não troquem o que o mundo real da conversação, do diálogo, do contato por esse mundo virtual em que nós estamos vivendo. Então nós vamos ver que algumas pessoas elas estão se isolando, né? Estão deixando do relacionamento, do contato físico,
né, vivendo apenas aí um mundo virtual. Esses aplicativos, eles não são imoral e nem moral em si mesmo, porque são apenas ferramentas que são utilizadas para o trabalho e muitas outras coisas que são boas. Porém, a forma com que é utilizada essa ferramenta, que acaba sendo um desafio para todos nós na nossa era. Porque nesse aspecto de cada um tem a sua responsabilidade diante daquilo que posta, daquilo que fala, daquilo que compartilha. Então nós vamos ver que cada um também é responsável dentro da comunidade da qual ele pertence, dentro da igreja, dentro da sociedade. Então a maneira com que nós utilizamos, ela acaba sendo moral ou imoral dentro desse aspecto, dessa utilização. Então, saber conviver e andar dentro desse espaço é o que está na Bíblia. Paulo escrevendo aos Efésios, nós vamos ver que lá no capítulo de número 5, verso 15, ele fala: vede prudentemente como andai. Então, isso também está relacionado com a questão das redes sociais. Então, é importante que o cristão ele venha deixar o seu testemunho, venha ser sal, venha ser luz também nesse ambiente da qual ele utiliza para compartilhar as mensagens, os vídeos, as postagens que ele tem. Então, o primeiro desafio que o nosso comentador ele comenta aqui está relacionado com a desumanização. Então, a igreja, ela envolve o quê? Contato físico. Então, se a igreja é o que? É o relacionamento, o contato de uma pessoa para com a outra. Nós vamos ver que a própria Sagradas Escrituras, ela fala sobre isso. Um texto que nós vamos pegar aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde ele ensina sobre a Santa Ceia, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então nós vamos ver que a Santa Ceia relembra o passado, aquilo que Cristo fez por nós. Morreu pelos nossos pecados. Veio trazer o que? Uma grande salvação. Versículo 26. Olha só. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então nós vamos ver que é uma celebração que fala do passado, mas também aponta para o futuro, porque a nossa esperança é o arrebatamento. A nossa esperança é morar na eternidade com Deus. Então nós vamos ver que ele fala do passado, do futuro, mas ele fala de si mesmo. Olha só, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então nós vamos ver que nós temos que nos examinar, né? Vemos como é que estão as nossas atitudes diante de Deus, diante para com o nosso próximo, porque a cruz, nós vamos ver que ela está na vertical, que nos liga com Deus, mas ela também tem a haste horizontal, que nos liga com os outros homens. Em relação a isso, nós vamos ver que a igreja ela precisa o quê? Do local de comunhão. Assim, pois, irmão, versículo 33. Quando vos reunis, olha só. Então, nós temos que nos reunir. Quando vós reunis para comer, esperais um
para com os outros, ou um pelos outros. Então nós vamos ver que nós somos chamados para a comunhão. Então, o grande desafio da igreja nesse tempo, nós vamos ver que é fazer com que haja a comunhão entre os irmãos, e nós vamos ver que isso é uma oportunidade para aqueles que combatem, são contrários à igreja, que são os desigrejados, dizendo que não precisa de um local, porque em alguns lugares aí, né, nós vamos ver que eles já não se reúnem mais, é a igreja virtual, onde a comunhão online. Enquanto que o texto fala que nós temos que nos comunicar um com os outros, ter a comunhão, ter um contato físico, né? Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. Logo, o corpo, ele precisa estar o quê? Unido, ajuntado, não separado, porque a igreja só existe como um corpo, da qual Cristo é a cabeça. Então, o primeiro desafio está relacionado a essa questão da desumanização, aonde, né, as pessoas, né, estão se isolando, né, e acaba até mesmo tendo que uma fobia social relacionado com o convívio, com a comunhão entre os irmãos. E o segundo aspecto, o desafio da igreja, está na questão do mundanismo. Então, né, nós vamos ver que essa questão digital tem levado muitas pessoas ao que? A uma obsessão em estar em evidência, né, em querer se aparecer, em querer se mostrar. Então nós vamos ver que uma pessoa, né, a geração do selfie, sempre está ali se mostrando, se não está compartilhando, não está tirando uma foto ali, não, isso não, ela não está contente, né? Então nós temos essa questão aí também de seguir personalidades, né? Endeusando pessoas, artistas, jogadores de futebol, cantores, pessoas famosas, como se fosse Deus, né? Como se fosse Deus. Essas pessoas, elas procedendo, né? Como se fossem verdadeiros mendigos digitais, atrás dessa personalização dessas pessoas. E no segundo ponto, nós temos aqui a questão, terceiro ponto, né, do sensualismo. Então nós vamos ver que vamos colocar a questão da individualidade das pessoas, dos casais, que é algo que é natural de cada pessoa, mas algumas pessoas, devido a esse exibicionismo, eles ficam postando que a privacidade dele, da família, né, aonde ele fica vendo o número de postagem que ele tem. Então, cria ali-se um narcisismo de querer se aparecer sobre todas as coisas. Então, isso é perigoso. Fora a questão da sensualidade. Nós vamos ver que muitas pessoas no oculto, né, acabam utilizando desses meios, né, para cobiça, para fornicação, adultério, prostituição e muitos outros males relacionados à pornografia que aparece nessas redes digitais que estão sendo mostradas. Mas a igreja, diante disso tudo, a igreja tem o lado bom, porque nós vamos ver que as ferramentas digitais, quando elas utilizadas de forma adequada, servem para a interação entre pessoas, comunicação, até mesmo para o trabalho, reuniões online, que evita você viajar longas distâncias para estarem ali naquela localidade onde você vai perder tempo, né? De estar 4, 5 horas de viagem, onde você pode resolver questões simples ali através de uma videoconferência, né?
Então tem o lado bom. E uma das coisas boas está relacionado aqui com a evangelização. Por quê? Quando Jesus fala ide por todo mundo e pregar o evangelho, nós vamos ver que as mídias digitais são um canal para que a mensagem do evangelho também seja anunciado que a outras pessoas. Também é uma maneira de estar discipulando. Devido à dificuldade do tempo, né? Você está tirando dúvida, mandando mensagem para alguém, está esclarecendo algum ponto, né? Criando grupos de oração, para que as pessoas possam estar ali fazendo pedidos para que venha ter intercessão. Então nós vamos ver que tem um lado bom, mas nós temos que utilizar, né, de uma maneira que o nome de Deus possa ser glorificado e nós possamos usufruir de maneira agradável essas mídias sociais, para que nós possamos verdadeiramente usufruir de uma maneira que nós possamos glorificar a Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. Então, quero agradecer a você que ficou até o final dessa exposição. Que Deus continue com as mãos estendidas, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando a sua casa. E até uma outra oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.